Paz e graça, eu venho para falarmos sobre o corpo humano segundo a visão de Deus. Qual é a visão que Deus tinha no princípio quando Ele criou o corpo humano? Qual era o objetivo de Deus quando Ele criou o corpo físico do homem? Amém? Então, segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, de versículo 26 a 27, assim diz a palavra de Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, para que ele domine sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Amém? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. Para quê? Para que o homem dominasse sobre a face da terra, para que reinasse sobre a face da terra, para que exercesse autoridade e domínio sobre a face da terra. Amém? Então, aqui no Gênesis 1, Deus ele estava a criar o espírito do homem. Então, Deus vai para o Gênesis 2:7 e diz a palavra de Deus que formou Deus o homem do pó da terra. Em Gênesis 2:7, Deus estava a formar o corpo físico do homem, o corpo humano. O corpo humano foi formado pelo próprio Deus, pelas mãos do próprio Deus. Em Gênesis 2:7. Por que é que Deus formou o corpo humano? Deus formou o corpo humano porque Ele queria que o espírito do homem dominasse sobre a terra física. Mas um espírito não tem como impactar um mundo físico, a menos que ele seja físico. Então, Deus, em sua sabedoria, Ele cria o espírito do homem, a seguir forma o corpo físico do homem. Para quê? Para que este corpo físico seja a vestimenta do espírito. O que é o corpo físico do homem? O corpo humano é uma vestimenta, é uma casa, é uma morada, é um templo do espírito do homem, criada à imagem e semelhança de Deus. Para que é que Deus criou o corpo humano? Primeiro, para fazer habitar neste corpo o espírito do homem. A seguir, para que este espírito, através do corpo físico, pudesse exercer autoridade sobre uma terra física. Esta foi a visão de Deus. Deus quis que o homem reinasse sobre a terra, que dominasse sobre a terra, que exercesse sobre a terra física. Mas o espírito, mas o homem era espírito. Então o que ele fez? Criou um corpo físico. E levou aquele espírito, colocou neste corpo físico. Agora sim, o homem que é espírito, habitando num corpo físico, já podia exercer domínio, autoridade e reinar sobre a terra física. Amém? Então, o homem não é o corpo físico. O homem não é este corpo humano. O homem é espírito. O corpo é um templo, é uma casa, é a morada do espírito do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que é divino. Então, se é divino, Deus ele fez uma roupa com as suas próprias mãos, uma vestimenta perfeita com as suas próprias mãos, para fazer habitar o espírito do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que Deus caprichou ao criar o corpo humano. Por quê?
porque estava a criar ali uma roupa, um templo, uma morada para o espírito do homem divino, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que há muita diferença em ver o homem como espírito e ver o homem como corpo físico. Irmãos, o homem não é o corpo físico. Irmão, você não é esse corpo físico. Irmão, você é espírito que habitas nesse corpo físico. Esse corpo físico é a morada do seu espírito. É a vestimenta do seu espírito, com a qual o seu espírito usa para poder se manifestar aqui no mundo físico. E no princípio, a intenção de Deus era para que reinasse, para que dominasse, para que exercesse autoridade, para que governasse sobre a terra física, através do seu corpo físico. Amém, queridos irmãos? Então, Deus, com as próprias mãos, Ele formou o corpo humano. Foi Deus que formou o corpo humano. Mas ali não estava a formar o homem, estava a formar o quê? Uma morada para o homem. Para fazer habitar o espírito do homem. Amém? E agora? Este corpo humano, ele é feito basicamente de células. Amém? Ele é feito basicamente de células. Diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Quando Deus ele soprou, amém, no corpo físico do homem, antes daquele sopro era um boneco de barro. Então Deus teve que soprar e naquele sopro estava lá a introduzir primeiro o espírito do homem que havia criado em Gênesis 1. E depois estava a vitalizar aquele corpo que ele formou. Porque antes não tinha vida. Mas quando ele soprou, ganhou vida e se levantou. Antes estava estatelado. Amém? Então Deus soprou. Então introduz naquele corpo espírito. Amém? E sopro, anima, vitalizou, energizou. Amém? Colocou vida naquele corpo físico. A Bíblia diz que o homem se tornou em uma alma vivente. Amém? Então o homem ele pôde se levantar. Amém? E passou a ser um templo, sim, uma morada, uma casa, mas que anda, que se movimenta. Amém? Uma casa do espírito do homem, mas que pode andar como se fosse um robô, vamos dizer assim. O corpo físico funciona assim mesmo, como se fosse um robô. Mas nunca percamos de vista que neste corpo há um espírito que está a habitar. Porque o corpo físico foi feito para este espírito habitar e se manifestar no mundo físico através dele, através deste corpo. Para isso Deus colocou vida neste corpo, vitalizou ele, energizou, deu alento, deu respiração para o corpo físico do homem. Amém. E a Bíblia diz que a vida da carne está onde? Está no sangue. Então, Deus ele organizou este corpo físico. Basicamente, ele é feito de células. Amém? O próprio Deus, irmãos, o próprio Deus. Então, este corpo é basicamente feito de quê? É feito de células, que compõem o quê? Tecidos, órgãos que estão organizados em sistemas. Para que tudo isso? Para preservar a vida deste corpo físico. Porque este corpo precisa ter vida para poder manifestar o espírito do homem que nele habita. Para que este espírito do homem que nele habita possa se manifestar aqui no mundo físico. Porque este corpo sem vida, então torna o espírito ilegal aqui na terra. A única coisa que dá legalidade ao espírito do homem é o corpo físico. E este corpo, para dar legalidade ao espírito do homem sobre a terra, precisa ter vida. Precisa ter vida. Sem vida, ele volta a ser aquele boneco de barro do Gênesis 2:7. Então, o espírito do homem precisa sim se manifestar através do corpo físico. Mas este corpo físico precisa ter vida. Para quê? Para que através desta vida, ele, o espírito do homem, possa impactar no mundo físico.
Amém? Ter um relacionamento com o mundo físico. Possa exercer autoridade, domínio sobre o mundo físico, ter relacionamentos no mundo físico, afetos no mundo físico. Possa andar, possa se movimentar, possa tocar, possa abraçar, possa correr. Precisa que este corpo tenha vida. Mas não percamos de vista que é o Espírito quem está fazendo tudo isso através do corpo físico. Eu espero que não esteja a criar confusão na mente dos meus irmãos. Irmãos, há muita diferença de você olhar para o seu corpo físico como você mesmo. Amém? Olhar para o Espírito como você mesmo. Irmão, você é Espírito. Esse corpo é uma vestimenta, é uma roupa, é um templo, é um tabernáculo para manifestar o seu Espírito e através dele você ter um impacto com o mundo físico. Amém? Para isso, Deus formou este corpo físico perfeito. Amém? Perfeito. Que é basicamente feito de células que compõem tecidos, órgãos, sistemas. Amém? E alberga a vida, aquele sopro que ele recebeu de Deus, que é o que faz com que ele tenha respiração, com que possa andar, possa se mexer, se movimentar. E é necessário. Para quê? Para ter um impacto com o mundo físico. Então, ele colocou vida neste corpo. Então, todos os sistemas que existem, os órgãos, é para preservar, é para manter. Amém? É para manter a vida que está nesse corpo físico. Precisa ser mantido em vida. Este corpo precisa ter vida. Ele precisa ter vida, porque se não tiver vida, chama-se morte. Logo, o espírito deixa de ser legal. É ilegal. Porque o espírito do homem foi criado, amém, para impactar o mundo físico através do corpo físico. Então, sem corpo físico, ele torna-se legal, por isso é que tem que se retirar da terra. Então, é muito importante que ele tenha um corpo físico com vida e vida saudável. Porque quanto mais vida saudável este corpo físico tiver, então mais facilmente o espírito irá usá-lo para poder impactar o mundo físico. Porque se este corpo for um corpo doente, então o espírito vai estar limitado para se usar deste corpo, que é a sua casa, a sua morada, o seu templo, para poder impactar o mundo físico. Para poder se relacionar com o mundo físico. Para poder ter conexões com o mundo físico. Então, é necessário que este corpo físico, que é a sua morada, a sua casa, a sua vestimenta, tenha vida assim e uma vida saudável. Então, daí vem esses sistemas todos que o próprio Deus criou para manterem a vida do corpo físico. De que forma é mantida a vida deste corpo físico? Através do oxigênio. Aí entra o sistema respiratório. Esse sistema respiratório, basicamente, está a trazer o oxigênio, amém, da atmosfera para o sangue. Não vamos aprofundar o sistema respiratório, vamos deixar isso para os nossos irmãos, os médicos. Vamos deixar para os cientistas. Mas é basicamente isso. Para isso que Deus colocou esse sistema respiratório. Para trazer o ar, amém, da atmosfera para dentro do sangue. Para quê? Para preservar a vida que está no sangue. Para energizar aquela vida que está no sangue. Funciona como uma bateria. Naquela vida que Deus soprou lá em Gênesis. Então, essa vida precisa ser mantida para manter este corpo físico. Então, a respiração, o sistema respiratório, que vai trazer esse oxigênio para dentro do sangue e do sangue para as diferentes células do organismo. E assim esse corpo mantém-se com vitalidade. Amém? Alimentação. Alimentação para quê? A alimentação vai trazer os nutrientes. Sistema digestivo. O que é o sistema digestivo? O sistema digestivo é basicamente isso. Trazer os nutrientes que estão nos alimentos, amém, para o sangue. O que está no sangue? A vida da carne está no sangue. Amém? Para vitalizar, energizar aquela vida que está no sangue, que foi soprada por Deus. Para quê? Para ser levada para as diferentes células do nosso organismo. Para dar o quê? Para dar energia. O que é energia? Para dar vida, para dar força ao organismo.
Não sei se estamos juntos. Então, todos esses sistemas que o próprio Deus criou é para manter a vida da carne. Amém? Para que este templo tenha esta vida e seja saudável. Para manifestar o espírito do homem aqui no mundo físico. Então, esse oxigênio, esses nutrientes, quando entram nas células, as células vão usar para fazer as suas maravilhosas reações espetaculares, amém? Segundo a sabedoria que Deus colocou nessas células, então elas vão expulsar tudo aquilo que é toxina, que as células não precisam. Então, vão expulsam para o sangue. E do sangue precisa ser tirado do organismo. Porque senão vai ser prejudicial para o corpo ou para a vida do corpo. Então, aqui entra o quê? O sistema urinário. Amém? O sistema urinário ou renal. Que serve para quê? Para expulsar todas essas toxinas. Através da urina. Não sei se estamos juntos, irmãos. Não sei se conseguimos ver aqui a perfeição de Deus. Então, foi Deus que criou todos esses sistemas, todos esses órgãos, todos esses tecidos, mas tudo é basicamente para preservar a vida da carne, a vida que está neste corpo físico, porque este corpo físico precisa ser mantido em vida, precisa ter vida e vida saudável, para poder manifestar o espírito do homem, que é divino, criado à imagem e semelhança de Deus, e com um corpo saudável, cheio de vida, cheio de força, cheio de energia, cheio de saúde. Então, o Espírito de Deus, muito facilmente, ele vai se usar deste corpo para poder se manifestar aqui no mundo físico. E segundo a visão de Deus no princípio, era para que exercesse autoridade, para que reinasse, para que dominasse, através de um corpo maravilhoso. Amém? Que tinha vida eterna, com os seus sistemas todos a funcionarem perfeitamente. Órgãos lindos e maravilhosos. A pele linda e maravilhosa, como que de um bebê. Amém? Porque a vida está lá em toda a sua plenitude, sendo abastecida como deve ser. Os seus sistemas funcionando como deve ser. E aí o Espírito que é divino, usando-se deste corpo perfeito, amém, para poder se manifestar aqui no mundo físico, exercendo domínio sobre a terra, autoridade sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Amém? Tendo interação com a natureza, com os animais, através de um corpo perfeito, com uma vida perfeita, porque os sistemas são perfeitos, porque os órgãos são perfeitos, porque ele tem um sangue perfeito. Amém? Um sangue perfeito que funciona perfeitamente através de um sistema chamado de sistema circulatório. Perfeito. Essa foi a visão de Deus no princípio. Não para que o homem pensasse que ele é o corpo físico. O homem não é o corpo físico. O homem é espírito. Amém? E na próxima aula vamos falar sobre aonde exatamente está este espírito do homem. O homem é espírito que vive nesse corpo. Amém? E se manifesta através desse corpo no mundo físico. Amém? Mas infelizmente, com a queda, com o pecado, amém? Com a queda, com o pecado, então o pecado, ele trouxe a morte. E à medida que nós vamos cometendo atos pecaminosos, então a morte vai sendo liberada com os seus agentes de morte, amém? E tem estado de olho no corpo físico do homem,
Para quê? Para poderem tirar aquela vida que está no corpo do homem, porque o diabo sabe que a única coisa que dá legalidade ao homem sobre a terra é o corpo físico, e o corpo físico é somente uma vestimenta do homem. Então, por causa do pecado, eles têm atacado severamente o corpo físico do homem e com legalidade, porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte e os seus agentes, eles têm atacado severamente ao corpo físico do homem através desses agentes patológicos que entram para criar distúrbios em todos esses sistemas que Deus criou nos órgãos, nos tecidos dos homens. Tudo isso para quê? É para poderem abater a vida que está no homem. Abatendo aquela vida, isso chama-se morte, amém? Então, o homem morre, ele sabe que quando o homem morre, então aquele corpo ele volta para o pó, como era em Gênesis 2:7, antes de ser soprado a vitalidade. Então, ele volta a ser pó, logo o espírito do homem, que é o homem, deixa de ser legal sobre a face da terra. Então ele tem que sair da face da terra, tem que sair daqui da terra, ou para o paraíso, ou para o inferno. Logo, o diabo venceu, por quê? Porque ele não quer que o homem esteja aqui na terra, ou seja, o espírito do homem, usando-se do seu corpo físico, possa fazer as obras de Deus. Amém? Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para bater o corpo físico do homem, porque sabe que assim sendo, então o homem torna-se ilegal, então tem que sair daqui da terra. Amém? Então, esta é a palavra que eu trago. Damos graças a Deus por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na cruz ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Deus ele perdoou os nossos pecados. Deus ele apagou os nossos pecados. Dessa forma, nós morremos para tudo aquilo que tem a ver com a velha vida. E pela ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos uma nova vida. Amém? Não somente em nosso espírito, mas recebemos também uma nova vida em nosso corpo físico e em nosso sangue, que é a vida de Deus, que é o Espírito Santo, que tem sim a capacidade de vir e habitar em nosso corpo físico. E assim, desse jeito, o diabo não tem já autoridade nem domínio para todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo ou pela vida de Deus. Ele não tem essa autoridade para tirar a vida de um crente. Ele não tem essa liberdade. Ele não tem essa liberdade de tirar a vida de um crente. Não pode fazer uma coisa dessas, porque agora este crente, ele pertence a Deus. E a vida que está em seu sangue pertence a Deus. Então, Deus, ele veio não somente para salvar a alma do homem, mas Deus enviou a Jesus Cristo também para poder salvar o corpo físico do homem. E assim, o homem que é espírito, ele possa se usar do seu corpo físico que é habitado pela vida de Deus para poder se manifestar aqui no mundo físico e trazer aqui no mundo físico as obras de Deus, para poder reinar, para poder dominar, exercer autoridade sobre a terra. Amém? Mas agora com a vida de Deus, amém? Porque aquele primeiro projeto, através de Adão e Eva, falhou, caiu. Então, através de Jesus Cristo, então nós agora já podemos sim reinar sobre a terra, exercer domínio sobre a terra, mas com uma nova vida que nós recebemos através da nossa fé na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a palavra que eu trago acerca do corpo físico do homem, que, na verdade, o corpo físico do homem foi criado por Deus para poder manifestar o espírito do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, através de Jesus, não salvou somente este espírito do homem, mas também salvou o corpo físico do homem, expulsando a vida maligna que estava neste corpo físico do homem e que fazia com que o diabo exercesse autoridade, tivesse toda a liberdade sobre o corpo
físico. Então Deus salva também este corpo físico do homem, colocando a sua vida neste corpo físico do homem, para que o espírito do homem que foi salvo pudesse se usar deste corpo que também foi salvo para poder manifestar as obras de Deus aqui no mundo físico, porque Deus precisa do corpo físico para manifestar as suas obras aqui no mundo físico, porque ele mesmo disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que domine sobre a terra, e deu a ele este corpo físico. Amém? Então Deus, ele sabe de antemão que o homem, para manifestar as suas obras no mundo físico, precisa de um corpo físico. Amém? Porque ele mesmo é que criou este corpo físico. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, hoje nós já podemos trazer as obras de Deus aqui para o mundo físico através do nosso corpo físico. E hoje, graças a Deus, nós já podemos manter este corpo físico com os seus sistemas a funcionarem devidamente. Amém? Os órgãos a funcionarem devidamente contra as astúcias do diabo através de suas doenças e enfermidades. Hoje já podemos nos usar deste templo que é a morada do nosso espírito para manifestar as obras de Deus sem que os agentes satânicos patológicos possam se infiltrar no corpo físico do homem. E isso acontece pela confissão da palavra de Deus, que tem a capacidade de entrar nestes órgãos, nesses sistemas e trazer restauração, trazer força, amém, vitalidade para o nosso corpo físico, e assim, através do nosso corpo físico, que é o templo do nosso espírito, podermos manifestar as obras do nosso Deus e Pai neste mundo físico através do nome de Jesus Cristo. Amém.